Oi, gente, tudo bem? Bom dia a todos. Espero que estejam todos aí, quentinhos aí, na casa de vocês. Bom, como vocês sabem, eu tô de férias, mas eu não podia perder a oportunidade de estar aqui na Band, falando com o grandíssimo Edu Guedes. E aí, assim, eu mesmo nas férias resolvi vir aqui, achei super interessante essa proposta deles. Acho que é um momento realmente pra gente ouvir tudo que eles têm de novo, tudo que eles têm mudado, principalmente aqui a história do Edu, que é uma história tão bonita, de uma construção tão bonita, que é esse momento que a gente está passando dentro da agência, que a gente está reconstruindo essa agência e ter parceiros que sabem exatamente como superar desafios, como mudar coisas, eu acho que faz toda a diferença pra gente. Fora que a Band aqui hoje está com uma programação onde tem muito a ver com os nossos produtos. Então, eu realmente espero que vocês gostem aí desse nosso Trend Talk. Gente, obrigada. Edu. Muito obrigado, obrigado pela sua presença aqui na Band. A gente, para quem está acompanhando, está bem quentinho aqui. Os estúdios são sempre muito iluminados, então a gente fica bem tranquilo. Que baita orgulho representar a Band nesse Trend Talks aqui, promovido por vocês. Bom, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Comigo aqui no estúdio está o Enio Vergeiro, diretor comercial da Band, e a Lota Ferraz também, diretora de marketing da Band. Obrigado pela presença de vocês. Para você. É muito importante ter vocês aqui, que são o elo de ligação, não só com o público, mas também com todas as agências, com todos os clientes. E a Band tem um jeito muito especial de tratar todo mundo. A gente tenta ouvir qual é a necessidade do cliente e depois tentar atender ele da melhor forma. E no final vão ter muitas perguntas, eu conto com vocês. Afinal, o conhecimento de todos é muito importante. O tema da nossa conversa de hoje é bastante presente nesse momento muito turbulento que a gente está passando, na verdade, que o mundo está passando, que é o tempo de superação. O desafio da superação nos acompanha a vida inteira, né? E a gente sempre pensa no âmbito pessoal, no profissional também. Para alguns, esse processo de superação pode ser doloroso, sempre ligado a alguma doença. A gente sempre pensa isso, né? Poxa, a gente está passando, o filho está passando com algum problema, a gente tem que superar, tem que passar, enfim, ou alguma intercorrência. E tantos outros motivos. Para outros, a superação pode ser um desafio em si, principalmente relacionado ao trabalho, também à vida de um atleta. A gente está vivendo as Olimpíadas, né? Sempre buscando superar, não só o outro, mas muitas vezes superar nossos próprios limites, a nossa marca anterior, enfim, o nosso resultado anterior. Mas é claro que mesmo em constante evolução, a gente pode ser pego de surpresa por algum fator inesperado que nos tira do eixo ou daquela programação que a gente fez, de tudo que a gente esquematizou, das experiências que a gente teve no ano anterior, ou a gente pega lá e olha assim, olha, os últimos 10 anos de evolução, isso tudo mudou. E o que dizer de um fator tão inesperado que tira o mundo do eixo, como a pandemia provocada pela Covid-19? Um fator que impactou a rotina de todos, é forte isso, né? Érica, eu vou te falar uma coisa agora. Eu senti que isso era muito maior do que a gente podia imaginar no segundo dia da pandemia, no ano passado. Eu atendo algumas comunidades carentes no Brasil, são 19. E daí o pessoal aqui, perto da Band de Paraisópolis, me ligou e falou assim, Edu, a gente está precisando de uma ajuda aqui. E a gente, como trata com um alimento, eu falei, lógico, vamos ver o que vocês estão precisando. Eu falei assim, o pessoal já, as mulheres que trabalhavam nas casas de família, já estavam sendo mandadas embora, Sim. Então já estavam passando a necessidade da fome. E quando a gente trata de pessoas mais simples também, a gente percebe o grau que isso podia ter. Então, no caso aqui em Paraisópolis, a gente começou a fazer as marmitas, né? E às 10 horas da manhã já tem fila lá. São 2.000, 3.000 marmitas que a gente não parou de fazer. Sim. E essas pessoas já sentiram antes, porque as mulheres falaram assim, donas de casa, falaram assim, ó, para as pessoas que trabalhavam limpando, enfim, ou cozinhando, sim, quando a pandemia passar, vocês voltam. Mas como é que elas fazem para comer? Exato. Então o negócio já foi sentido ali, exato, numa proporção muito maior. Bom, essa pandemia vai da criança ao idoso, do mais simples, como eu acabei de falar, ao milionário, do pequeno negócio, do comércio que teve que ficar fechado e teve que se virar,
a grande fábrica que, de repente, fornecia para aquele negócio. E, enfim, em todos os segmentos. Tudo foi impactado de alguma forma e com impacto a necessidade da reação imediata, muitas vezes da reinvenção e da superação também. Bom, depois eu vou contar do meu caso e a Band me contratou. Eu tinha tido um acidente, eu perdi o movimento desse braço esquerdo por alguns meses e o Johnny, o André Agüera, o Cris, nosso diretor comercial, também foram corajosos, no meu modo de entender, e também me deram uma oportunidade num momento que eu estava passando uma dificuldade. Então, eu reconheço um valor muito grande à Band por isso também, porque eu era um profissional que eu só podia entregar metade daquilo que eu podia fazer. Sim. Então, sim. Depois eu conto para vocês, senão eu já me emociono antes da hora. Acho que as pessoas passaram a repensar e reavaliar melhor os objetivos, as prioridades também, olhar mais para dentro, buscar alternativas, novos caminhos, muitas vezes. Hoje eu pergunto para você que está acompanhando a gente, quantas marcas atendidas por vocês não tiveram um planejamento que vocês já tinham feito totalmente interrompido? Ou aquele plano que era muito perfeito, que ia dar certo, um ano promissor, que perdeu o sentido da noite para o dia, como eu falei também. Você sabe que, desculpa te interromper, Imagina, mas você sabe imagina. que falando das marcas, realmente assim, a gente passou por situações muito inesperadas mesmo, né? A pandemia, ela trouxe isso. Então, nós tivemos algumas marcas que, de alguma forma, puderam ajudar, né? Assim como você tem essa oportunidade, até porque, principalmente relacionado à comida, tudo foi muito legal. E com essa força de poder ajudar, obviamente que elas conseguiram se manter dentro da pandemia, mas nós tivemos outras marcas que, como você falou, a gente teve que praticamente zerar os planos, né? E aí dá uma insegurança no cliente e dá uma insegurança na agência, dá uma insegurança no profissional. Então, isso que você estava falando do braço, que eu acho que realmente deve ter te afetado bastante, eu vi muito no time o afeto interno, sabe? Aquela angústia de agora. O cliente que eu estou atendendo não tem plano, ele não sabe quando que ele volta. E agora? Quem eu sou? O que eu vou fazer? Né? Então, realmente... ouvir um pouco sobre o que, assim, como você seguiu a tua trajetória para ir além do problema é legal, porque teve muita gente, eu vi muita gente na equipe com isso, sabe? Você sabe que estava vivendo a hora, tudo que estava acontecendo na pandemia, vendo de perto. E eu tive uma decisão, né? Eu tenho 800 e poucos funcionários, né? E eu tomei a decisão de fazer o seguinte, eu falei, eu não vou parar, porque se eu parar, talvez muito mais funcionários sofram aquilo que eu, de repente, posso dar uma alternativa, né? Sim. Então, para cada negócio, eu também fui fazendo isso. Eu trabalho hoje, além do Grupo Bandeirantes, para mais 44 empresas. E todas elas eu tomei a decisão de ligar para todas e falar o que cada um estava precisando, o que eu podia fazer naquele momento. E... para a grande maioria, elas tiveram que realmente se reinventar. Para algumas, tinha alternativas. Para algumas que você já tinha produto, já tinha uma forma diferente de você vender ou de fazer, elas se ajustaram rapidamente. Para outras, muito mais complexo. E, no meu modo de entender, muitas vezes, quando a gente tem uma responsabilidade muito grande na televisão, porque... você falou das fábricas, das indústrias, também das agências, uma insegurança. Mas muitas vezes a insegurança maior, no meu modo de entender, é do próprio público consumidor, que dependendo da forma que aquela notícia é passada, aquela pessoa também entra em pânico, mesmo sem ver. A minha filha tem 12 anos e ela me passou uma experiência que, se servir para vocês, eu vou ficar feliz. Ela virou e falou assim, pai, eu já estou informado sobre tudo da Covid. Chegou num ponto da notícia que aquela notícia vai repetindo e vai entrando na nossa cabeça. Aquilo lá, ela falou assim para mim, ela falou, pai, eu não quero sonhar ou ter um pesadelo com a Covid, eu já sei, mas eu não quero contaminar minha cabeça sem estar doente. Então, que bonitinho. Deu de informação. E eu entendi ali a explicação dela, né? Bom, a gente teve que buscar alternativa, como você falou,
Ou, se não, recalcular totalmente a rota e mudar e falar, ó, a gente tem esse plano, vamos para o outro. Por exemplo, aqui na Band, a gente aproveitou para voltar às origens. Então, a Fórmula 1, que está sendo espetacular, estava com o Reginaldo Leme, estava com o Sérgio Maurício, com o Jafone, com o Max Wilson aqui. As mulheres estão vendo Fórmula 1 agora de tão bem feita que está sendo aqui na Band. E o Faustão de volta também, à casa dele. E a gente não saiu de campo, mesmo com a bola parada, porque eu fiquei imaginando, imagina só a Renata Fã fazer o programa dela, que vem logo depois do meu, sem ter campeonato. Ela teve que se reinventar, fazer um monte de coisa diferente. Para a gente, como a Renata, foi manter o jogo aberto no ar. Vamos ver, ela deixou um recado para a gente. Boa pergunta, Edu Guedes. Na verdade, foi o maior desafio da minha carreira. Trabalhar todos os dias, sem nenhum evento ao vivo acontecendo no planeta. 2 campeonatos aconteciam na Bielorrússia e na Nicarágua, ou seja, não tinham relevância nenhuma para o programa. Nós começamos a buscar a vida pessoal dos boleiros, como cada um estava se reinventando na pandemia. Nós também descobrimos que a união do time, ela ficou fortalecida. Nós construímos alternativas, criamos entrevistas com vários jogadores, treinadores. Foi muito complexo, o programa tem 2 horas na grade da Band, então nós realmente fizemos algo novo, diferente e buscamos uma solução emergencial. Então foi uma experiência extremamente sofrida por um lado, mas extremamente desafiadora e compensadora por outro. É por isso que eu sou fã dela, porque você imagina só, campeonatos que não tem nenhuma relevância para a pessoa em casa, como ela falou, às vezes a gente precisa de um momento de adversidade para tirar os projetos do papel idealizados. A Renata tinha e em plena pandemia ela fez, que era um formato diferente. Ela tinha feito há muitos anos isso, que era um novo comentarista para o programa e ela fez isso. Um comentarista foi selecionado. Vamos ver. Seja você o próximo comentarista do Jogo Aberto. Ai, que emoção! Aqui, ó, aquele chaveamento que a gente mostra para a Liga dos Campeões da Europa. Bora pichar o muro. Os estaduais devem ser usados como pré-temporada. O Alain Dorazio, então, ganhou o voto do público. Mas hoje o meu voto vai pro Alain. Mas eu me identifico mais com o João Pedro. Muito legal essa iniciativa, né? A Renata conta pra gente como foi assumir uma posição de destaque num ambiente que é muito masculino, futebol, e ela manja de futebol. O marido dela joga mais ou menos futebol, mas é um grande piloto, o Átila Abreu. E com todo respeito ao Átila, ela é muito bonita, a Renata, mas ela entende do assunto. Vamos ver. Obrigada pelos elogios. Realmente, em 2007, quando eu comecei aqui na Band, era tudo muito diferente. As mulheres tinham pouco espaço, pouca credibilidade no futebol. Havia, sim, um machismo. Isso era uma coisa que todo mundo sabia. E a Band foi muito corajosa de acreditar numa mulher, de fazer com que eu fosse âncora diariamente do programa, trabalhando ao vivo, discutindo, tendo uma mesa redonda, que hoje virou debate, não é? Então, realmente, eu fui passando por várias etapas na carreira, sendo apoiada pela emissora e principalmente sendo respeitada pelas pessoas que trabalham comigo. No início, todo mundo tinha dúvida. Será que ela conhece? Será que ela acompanha os jogos? Será que ela tem conteúdo? Ou é só a apresentação, é a estética? Então, essas pessoas foram acreditando no meu trabalho, me conhecendo, vendo a minha postura diariamente e passaram a me respeitar. E, consequentemente, o público também respeitou o meu trabalho, abraçou. Hoje eu tenho um carinho muito grande. Eu me sinto muito feliz de ter mais de 6 milhões de seguidores na rede social, o que poucas apresentadoras têm no país. Então, é algo muito legal, porque é o futebol, é o que a gente faz aqui, é a espontaneidade, a naturalidade e, principalmente, eu dedico tudo isso não à minha performance, mas ao trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, saber respeitar as pessoas que estão no vídeo e fora dele e as pessoas todas que compõem o Jogo Aberto.
Muito legal, né? Muito legal. A mulher, muitas vezes, em várias profissões, muitas vezes sofre ainda esse Sim. tipo de preconceito. Sim. Muitas vezes o homem é muito mais valorizado, né? E ela conseguiu, e serve como um exemplo também na televisão, porque Exato. estar num ambiente muito masculino como é o futebol e entender como ela entende, porque ela, eu falei com o marido dela, ela vê todos os jogos, ela acompanha Sim. tudo e Sim. ela entende do que ela está falando, né? Incentiva muito, né? Nós da Initiative Media Brands, nós fazemos parte da ONU Mulheres, né? E aí eu tenho todo um trabalho que a gente desenvolve falando sobre diversidade. O nosso foco principal no início foi focar em mulheres e depois, agora a gente tem evoluído cada vez mais para abrir esse leque, né? E ter pessoas, ter mulheres bem-sucedidas em ramos como, por exemplo, futebol, que se via muito como algo masculino, Sim. incentiva muito, Sem muito, dúvida. muito. Não, a minha geração já foi, já era, mas assim, a geração das nossas filhas, né? Sim. Assim, essa meninada, ela já vem com essa barreira quebrada. Eu realmente acredito muito nisso, acho muito legal a Band apoiar esse tipo de ação, sabe? Você sabe que em 1997, 98, eu comecei a vender produto porta a porta. E eu comecei a ver o quanto as mulheres têm um lado que muitas vezes o homem não tem, na minha opinião, na venda porta a porta, na sensibilidade. Eu viajei o Brasil inteiro, todos os estados, eu ia todos os anos e pude acompanhar no começo com 4 mil, 5 mil, a gente chegou a mais de 300 mil revendedoras e eu conheci as histórias de vida dela. Vou contar uma rapidamente para vocês que vale muito a pena. Eu fui conhecer uma moça que era líder em vendas no Pará. Eu falei, poxa, no Pará ela deve ter muitas dificuldades para vender. E eu fiquei sabendo que ela vendia com canoa, com barquinho, nas regiões ribeirinhas. E eu passei o dia com ela. Qual conclusão eu tive? Por que ela era líder em venda? Porque ela ia atrás do cliente, ela ia nas regiões que ninguém ia. Então, nessas regiões ribeirinhas do Pará, não tinha supermercado, não tinha loja, não tinha nada. Ela chegava, ela vendia tudo. Então, mas ela foi buscar a oportunidade. Isso faz mais de 20 anos. Mas eu pude aprender muito com elas. Muitas vezes eu ia para dar palestra, para ensinar elas a vender e eu que aprendia. E eu percebi que para mim era mais importante eu ouvir para depois dar aquele exemplo para uma outra que reclamava aqui em São Paulo que o trânsito era ruim. Exato. Né? Ou no Rio de Exato. Janeiro, que tinha que subir o morro, descer o morro, daí eu pude ver como era. Exato. Ela falou que quando ela ia vender, que muitas vezes o barquinho virava, que ela não sabia se ela pegava o dinheiro, se ela pegava os produtos, o que ela pegava. Mas acho que é um bom exemplo. Bom, eu também sou apaixonada por esporte, especialmente os que envolvem velocidade, mas minha trajetória está sempre ligada à gastronomia, como muita gente sabe. Eu comecei na televisão há 28 anos e algumas empresas grandes, graças a Deus, apostaram em mim. Eu tinha só 20 anos, né? Comecei a cozinhar. E eu vivi uma coisa diferente do que a Renata falou, num ambiente que para a gente, para as pessoas em casa, muitas vezes era feminino, ligado à mulher cozinhando. Então, se eu for contar para você e para quem está acompanhando a gente agora, eu estudei administração, trabalhava em banco desde os 15 anos e resolvi estudar gastronomia na Itália. Aí, o que eu pude ter? No começo, nem minha própria mãe apoiou, porque falou assim, mas como que você vai largar tudo isso para cozinhar? Foi o inverso do que a gente viveu, Esse né? exemplo, exato. Foi o exemplo inverso. E o preconceito estava presente. Eu acho que os preconceitos agora, com a pandemia, estão acabando. E a tendência é que acabem. Porque, na minha opinião, a cozinha estava mais na área de serviço do que dentro da casa. Sim. E hoje eu sou contratado por construtora para vender apartamento. Sim. Porque a cozinha está na sala, né? Exato. Então mudou. Muitas vezes é o Exato. foco que a gente dá para aquilo. Bom, aliás, a gastronomia é um ingrediente marcante na programação da Band, né? Tem o The Chef, que é meu programa, todos os dias, 2 horas diárias, de segunda a sexta-feira. O Melhor da Tarde, da querida Kátia Fonseca. O Minha Receita, com o Jacan. Duelo de Mães, com a Tiziana Vilas Boas, é muito bacana.
O Pesadelo na Cozinha, com o Jacan também. E, claro, o reality mais querido de todos os brasileiros, que é o MasterChef, um programa que, apesar de seguir à risca uma receita de sucesso, sempre dá pitadas de novidades e releituras também. O que explica também o sucesso com que as marcas patrocinadoras estão sempre presentes. Olha só o recado do meu amigo também, o Ale Costa, que tem uma vida maravilhosa, de muito sucesso. Nossa, a gente começou junto, o Ale vendendo as trufas. Ele tem uma história maravilhosa, é um parceiro desde a primeira temporada do programa. Vamos ver o recado dele. Tem sido muito importante para a construção da nossa marca Cacau Show a participação de programas culinários, de gastronomia, como o MasterChef, por exemplo. Esse é muito especial para nós. O reconhecimento da marca através dessa participação tem sido realmente muito, muito relevante nesses últimos anos. Quando você consegue juntar não só gastronomia, mas entretenimento, experiência e conteúdo, saindo do formato tradicional de merchandising para esse formato mais fluido, sem dúvida tem muito mais verdade e, portanto, muito mais aderência do consumidor. Essa forma diferente de mostrar para o público e, principalmente no nosso caso da gastronomia, você não simplesmente falar do produto, mas você mostrar como se faz, no meu modo de entender, é a melhor informação. Sim. Eu, no meu caso, tenho um site que tem mais de 40 e poucos milhões de usuários e as pessoas querem a informação. Muitas vezes a forma mais simples, muitas vezes a gente sempre pensa em fórmulas mirabolantes, mas a forma mais simples muitas vezes é que dá certo ainda, não é? Principalmente agora que a gente está em casa cozinhando. Eu sou uma que cozinho bem, mais ou menos, mas gosto e eu vou lá sempre. Mas você na sabe internet. cozinhar? Mais ou O menos. tema é superação, né? Daqui a pouco vai entrar um carrinho aqui, você vai ter que cozinhar. Não, pelo amor de Deus. Vai ter que cozinhar um risoto pra gente. Não é essa a superação. Mas eu acho que é isso, a gente busca o básico hoje em dia, né? Sem Então dúvida. é muito legal esse tipo de programa que hoje vocês estão fazendo, que ele sai daquele nível onde tudo fica muito glamuroso na cozinha e traz para a prática, né, a possibilidade de nós, pessoas comuns, né, a fazer. E dar um outro valor muito legal. também, né? E isso para a marca é muito legal porque você se conecta, né, Edu? Você fica mais próximo. Exato, aquela história que você estava me contando um pouco antes sobre um trabalho que você fez com o Hellmann's, que é uma das nossas marcas, né? Sim, sem dúvida. Que foi muito legal, que foi fazer coisas básicas, né? Foi, porque muitas vezes as pessoas, esse trabalho com o Hellmann's deve fazer mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos. Não vamos falar de tempo de idade. Mas o que foi bacana? Uma experiência diferente. A gente pesquisou e viu que a maionese, no caso, só era usada naquela salada de batata que nossa avó fazia ou em sanduíche. Aí eu peguei, no caso, Hellmann's, e percebi que ela era resistente ao calor também. Então, a gente podia fazer muita receita que ia na panela com ela. Nós fizemos 2 livros, acho que foram 600 mil unidades, se eu não me engano, e em 3 meses os livros acabaram. E o que era bacana? A gente usava a maionese em outras receitas, porque o creme de leite também no Brasil não chega em todos os estados, não chega em todos os lugares e muitas vezes é mais caro também. Então a gente fez estrogonofe, soufflé, muita coisa com maionese, foi inovador, foi bacana e deu resultado. E as pessoas começaram a usar aquele produto como alternativa para um outro que muitas vezes elas não tinham nem a possibilidade de comprar, ou nem existia aquele produto em algumas cidades. Exato, né? É uma alternativa muito legal. nova. Bom, essas parcerias que nos trazem e nos fazem também um time muito forte e realizado. Agora, nessa temporada do MasterChef também, a gente teve a estreia da nova jurada. Além de comandar bem demais as panelas, seus negócios, está encantando a audiência, os clientes também. E a Helena também teve que se superar para entrar na cozinha mais famosa do Brasil. Dá uma olhada. Oi, Edu! Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios e para mim fazer o MasterChef foi e está sendo um grande desafio.
Tá sendo prazeroso fazer, né? Eu acho que no começo ali eu tive mais dificuldade, porque eu estava muito nervosa e muito ansiosa, né? Não eram sentimentos ruins, são sentimentos que te impulsionam, mas eu fiquei umas boas noites sem dormir aí no começo do programa e eu acho que isso foi uma dificuldade. Agora eu tô me sinto mais dentro do programa. Eu acho que a gastronomia, muitas vezes ela acaba ficando muito fechada em si mesma, assim, né? E o fato de estar numa TV aberta, de poder comunicar com um público maior, eu acho que traduzir, né, o nosso conhecimento, que a gente sabe, para outras pessoas, isso é o que mais me inspira, isso é o lado mais bacana que eu acho do programa. E é legal ver as pessoas se entregando a novos desafios, né? No caso dela, por exemplo, uma das coisas mais difíceis que tem na vida, quando você começa um novo projeto, isso com uma marca, com um novo produto e tal, é um desafio. Porém, você está partindo do zero ou de um programa também de televisão. A substituição, muitas vezes, é difícil, porque você tem a comparação do anterior. Então, ela teve uma superação, com certeza. A Helena é incrível cozinhando, bonita, teve uma carreira de modelo também. Enfim, fez muito sucesso cozinhando. E começando esse novo desafio, muitas vezes é legal a pessoa reconhecer aquilo, né? Sim. Ou reconhecer alguma dificuldade, né? Exato. Saber aonde ela pode chegar, mas também ver os seus limites, né? Bom, eu, ano passado, passei talvez o momento mais complicado da minha carreira. Eu pensei realmente em parar durante um tempo, porque eu não me sentia à vontade. Eu tive um acidente e esse braço eu perdi o movimento desse braço esquerdo de junho até praticamente o final do ano. Eu usei durante um tempo uma luva mecânica que me ajudava a movimentar o braço, a mão, então daqui para baixo eu não conseguia mexer. A minha maior dificuldade era porque eu era canhoto, então eu cortava com essa mão, minha habilidade era muito maior com essa mão. Aí eu falo agora que eu sou destro, porque daí eu tive que aprender rapidamente a fazer tudo com essa mão. O que aconteceu? Eu tive um acidente, eu falei, poxa, eu estava trabalhando na TV, eu falei, vou cumprir o meu contrato, vi como eu tinha que fazer, 3 meses, até porque tinham muitas empresas envolvidas, e eu vou parar um tempo, assim que eu melhorar, eu volto ano que vem, ou daqui 2 anos, não sei, tal, porque eu achava que era ruim eu estar com uma mão só, entregando metade do que eu podia. Eu recebi, quando eu comuniquei que eu ia cumprir aquele contrato na TV onde eu estava e ia parar, primeiro eles não queriam que eu saísse, graças a Deus, mas eu expliquei, e depois eu comecei a receber alguns convites. Em uma semana eu recebi 3 convites para fazer, que eles faziam um formato, alguma coisa, para moldar aquilo que eu estava passando. Então, eu me senti forte, talvez, para fazer. Porém, inseguro, porque como é que eu ia me apresentar com uma mão só, sendo que aquela minha boa estava parada? Aqui na Band, eles apostaram em mim e falaram que aquilo era só um detalhe. O que para eles era um detalhe, para mim era de suma importância, que era tudo. Mas, como era uma coisa diferente, eu tinha que me superar. E na minha cabeça, em nenhum dia, eu podia colocar nada de negativo, porque senão eu podia também. Eu acho que a gente, quando pensa alguma coisa negativa, aquilo pode não acontecer. No começo, eu tinha 5% de chance do meu braço voltar. Hoje já voltou bastante, já estou com deixa eu mostrar aqui para vocês, já estou com um movimento, já tenho tudo e já consigo cozinhar com essa mão. Não como eu cozinhava antes, porém eu já consigo. E minha filha me falou uma coisa interessante, pode segurar aqui para mim? E essas fichinhas também aqui, ó, que eu gosto de fazer tudo sem fichinha, sem o TP, ó. Aí é o seguinte, então daqui para baixo, o que aconteceu? Ó, dá para ver aí, todo mundo? Corta, vou fazer igual da Atena aqui, ó. Corta para, então daqui para baixo, eu não tinha mais esse movimento do braço. Então usei a luva, prendi e eu comecei meu programa aqui na Band assim, porque eu não fechava a mão, não abria, os nervos foram afetados. Então hoje já está perfeito, enfim, perto do que estava, já tenho 60% desse movimento. Sim. Mas muitas vezes é preciso que as pessoas acreditem em você, né?
E mais que isso, você mesmo acreditar em você e buscar essa superação para você conseguir. Tá ali no TP, ó, chama um vídeo, acho que é surpresa para mim, ó, dá uma olhada ali. Que eu não tô sabendo. Que vídeo que é esse? Vamos ver. Bom, o que eu vou falar? O que acontece? Minha filha, ela virou para mim e falou assim, pai, o dia quando você voltar, se você não conseguir fazer tudo com essa mão, eu te ajudo. Então, ela participa também do programa uma vez por semana e a gente pôde perceber que é legal a criança estar junto com a família, enfim. E tinha tudo a ver com a pandemia também, porque muitas crianças precisavam de atividades, enfim, ter outras coisas, as famílias se reinventaram. E a comida faz parte da vida da gente pelo menos 3 vezes por dia, assim a gente espera, né? É nosso sonho que as pessoas possam comer com dignidade. Então, a Maria me ajudou muito. Ela falou, pai, aquilo que você não conseguir fazer, eu faço. Mas só que ela vai na escola, ela não pode estar todo dia comigo, né? Então, na verdade, eu tive que buscar essa superação interna. Isso, a gente tem a combinação certa dos ingredientes de técnica de treino, a gente consegue se superar muitas vezes na vida profissional e pessoal também. Vamos às perguntas de todo mundo. E eu só queria falar uma coisa, assim, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, muitas vezes você que está passando e está acompanhando a gente pode ter dificuldade com algum produto, alguma coisa diferente que está passando. Sempre tem uma alternativa na vida. Quando a gente acha que a gente não tem mais caminho a seguir ou qualquer coisa, a gente sempre tem, na verdade, algo que a gente pode fazer e se superar também, né? A gente é capaz, o que a gente não pode é deixar algo ruim contaminar a nossa mente, porque a gente não consegue se virar com isso, né? Vamos para as perguntas. A Lota está aqui com a gente também para responder. Obrigado a todos vocês por compartilhar o tempo de vocês aqui com a gente. A gente espera de coração que tenha sido positivo de alguma forma para vocês. Vamos ver as perguntas? Vamos lá. Vamos lá. Quer fazer? Quero, vamos lá. Eu tenho algumas aqui, depois se o grupo quiser mandar mais também, acho que pode mandar, né? Lota, primeiro eu vou fazer para você, então. Isso que o Edu estava falando, da gente encontrar essa força interna para poder mudar e se adaptar, é extremamente importante, né? Eu estou passando isso com a agência, quando eu fui convidada para assumir a agência no momento de pandemia, eu fiquei muito preocupada, eu acho que eu senti essa borboletinha aqui dentro, né? Assim como todos vocês estavam falando aqui. E eu imagino que, assim, para você também não é fácil essa mudança toda que a Band está trazendo, né? Então, me fala um pouquinho da sua perspectiva com relação a essas mudanças, as adaptações, como que você está vendo isso? Legal. Eu vou só quebrar o protocolo um segundo, porque eu estava ali fuçando no chat, vendo todo mundo que está aqui, e eu preciso mandar 3 beijos. Elzinha, muita saudade. E as 2 monstras sagradas da mídia do Brasil, Stephanie Campbell e Nath Marostica, que trabalharam muito loucamente comigo numa jornada olímpica. Estamos nesse momento olímpico. Beijo. Saudade de todo mundo. Essa borboletinha no estômago que você sentiu, eu acho que a gente aqui na Band sente diariamente. Tem momentos que a borboleta é uma ansiedade que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas eu acho que tudo isso, o cenário que se colocou agora, para o futuro que tá por vir, é uma ansiedade extremamente positiva. A Band está passando por um momento incrível, ímpar,
trazendo uma programação que, de repente, há um ano atrás a gente nem vislumbrava, não sonhava em ter uma Fórmula 1. A gente tem a Fórmula 1 liderando um bloco de automobilismo assim, absolutamente impecável, porque junto com a Fórmula 1 a gente tem a Stock com o Rubinho e com o Massa, a gente tem a Porsche com o Edu pilotando lá maravilhosamente, a gente tem a Truck com o Felipe Jafone. Então acho que assim, a gente está resgatando um DNA da Band de ser o canal do esporte que a gente nunca perdeu, que é incrível. A gente sabe que a audiência responde muito bem a esse tipo de movimentação que a Band faz, porque a audiência está acostumada a ver o esporte na Band. Então, qualquer coisa que a gente propõe, a audiência está muito preparada para receber. E essa consolidação que o MasterChef trouxe para a Band como canal da gastronomia, que ditou um monte de tendências, que virou um sinônimo de categoria, onde as pessoas que sabem cozinhar, elas se autodenominam MasterChefs, isso é muito legal. E que também teve esse desdobramento de vários outros produtos focados em gastronomia, que são um sucesso na Band. Aí a gente traz séries consagradas, filmes muito bacanas. Então, eu acho que a gente está conseguindo fazer um movimento que essa borboletinha no estômago, ela é uma borboletinha positiva. Sim. É uma ansiedade só de a gente fazer acontecer da melhor forma possível. Eu acho que a gente tem um elenco incrível. Todo mundo que vem para casa, eu acho que o Edu pode falar muito melhor do que eu, é extremamente bem recebido e tem essa sensação de ser abraçado. Eu acho que o elenco que veio com a Fórmula 1 ganhou um protagonismo que, obviamente, por motivos particulares da emissora anterior, eles não tinham esse protagonismo e aqui eles se sentem extremamente valorizados e isso é demonstrado no vídeo. E a audiência responde para a gente. Eu estava falando hoje de manhã com o Reginaldo Leme, com o Felipe Jafone, com o Sérgio Maurício, falei com o Max Wilson também. Mais pessoas estão vendo a Fórmula 1 porque ela está muito melhor explicada, no meu modo de entender. Sim. As pessoas que não assistem normalmente estão entendendo melhor, sim, porque a explicação chega realmente para a pessoa. Não é piloto que está assistindo, é o público que está assistindo. E esse ano também mudou, não é só um que vai e ganha. Sim. Então está incrível por conta de tudo isso também. E aí, por exemplo, você falou da Stock Car. A gente tem no Brasil talvez um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Tem Felipe Massa, a gente tem o Tony Canaan correndo, tem o Barrichello, que são campeões e muitas vezes tem outros campeões que também estão lá correndo, Ricardo Maurício, enfim, tem muitas estrelas. E é um campeonato que você vê os 20 primeiros colocados no mesmo segundo, quer dizer, é uma loucura, é muito legal. Sim. Além do futebol também, que o futebol tem muita coisa aqui na Band também, né? A gente tem o melhor jogador do mundo está na tela da Band. Né? O futebol alemão está aqui, temos o Lewandowski. A Band abre as portas para o futebol feminino como nenhuma outra emissora faz. A gente dá suporte todo para as categorias de base, todo sub-20, sub-17. E isso é muito bacana. Eu acho que a gente a gente dá um espaço para o esporte que o esporte precisa. Sim. Muito. Incentiva, né? Incentiva demais. E todas esses outros... A gente tem 3 pilares muito importantes, né? A gente tem um jornalismo de credibilidade extrema, muito bem respeitado. A gente tem um entretenimento que é puxado pelo MasterChef, que vai maravilhosamente bem. E hoje a gente tem um esporte com a NBA, por exemplo. A gente é uma emissora aberta que passa as finais do maior campeonato de basquete do mundo. Então, acho que a Band está robusta. Isso, eu não sei se todo mundo da agência está acompanhando, mas a gente tem um grupo dedicado para atender a XP, né? E, assim, o trabalho que vocês têm feito junto conosco agora, nesse tempo de Olimpíadas para a XP, tá muito legal, assim. Eu tô com uma equipe gigante. Aliás, super agradeço, assim, a equipe que está trabalhando, porque eles estão trabalhando muito. A gente está com o War Room, tá uma loucura. Mas eu sinto que, assim, o projeto desenvolvido com vocês, sabe, foi muito a 4 mãos, foi muito entendendo a gente. Eu acho realmente, assim, vocês estão de parabéns. Assim, eu tenho visto mudanças importantes, tanto na postura, acho que óbvio, né, comercial, mas, assim, é o que você colocou. Eu acho que a Band tem uma forma mais humana de lidar com o esporte, né? com aquilo que realmente precisa ser valorizado
no nosso país. E, assim, realmente, eu estou muito contente com esse projeto que a gente tem feito. Espero que a gente consiga fazer muitas coisas além. Isso é muito legal, porque a sua sensação de que a Band é aberta a construir os projetos a 4 mãos, e às vezes a gente fala a 6 mãos, a 8 mãos, a quantas mãos forem necessárias, é o que a gente costuma falar em todas as reuniões que a gente tem oportunidade. Que a gente quer fazer parte do planejamento, porque na Band, a gente não tem não na Band. Não, isso a gente não pode fazer. A gente quer entender a necessidade do anunciante, sentar junto com o elenco, sentar junto com os diretores de programa e desenvolver junto uma solução. Às vezes, aquela ideia mirabolante, talvez a gente não consiga concretizar. Mas, então, vamos chegar num meio termo? Isso. Vamos ver o que é importante para vocês, que não pode faltar, e o que a gente consegue ceder do outro lado, e a gente vai construir uma coisa extremamente positiva junta. E é isso que a Band tem de proposta para todo mundo. E a XP com a Glenda, pelo amor de Deus. Tá um arraso. Incrível, as lives estão incríveis, tudo que a Glenda está fazendo lá em parceria é maravilhoso. Exato. E aí, Edu, eu queria saber um pouquinho como que foi a pressão, né, de você pensar em parar tudo aquilo que você já tinha construído quando você sofreu o acidente, né? E ouvir um pouquinho mais sobre essa persistência mesmo, né? Que teve muito a ver, claro, com o apoio da sua família, da sua filha, que você estava contando pra gente, mas que teve... eu queria ouvir um pouquinho sobre você, sabe? Como foi para você? Então, no primeiro momento passa tudo na nossa cabeça, porque a gente, quando tem algum tipo de limitação, eu não entendia como meu braço estava aqui, eu sentia dor, mas eu não sentia o meu braço, eu sentia dor, mas não sentia o braço, e eu não conseguia fazer. Quando você precisa de alguma coisa para fazer aquilo que você faz, no meu caso, eu preciso para cozinhar esse braço, eu tive que realmente encontrar, e rapidamente eu consegui encontrar. Hoje eu tenho mais habilidade com a mão direita em fazer. Então aquilo que eu achei inicialmente que eu não ia conseguir fazer, eu consegui fazer com a outra mão. Agora essa eu estou conseguindo voltar devagar e tal. Mas eu encontrei esse apoio, eu não sabia que o que eu já tinha feito na televisão, trabalho há 28 anos na TV, tinha uma relevância que talvez eu não me enxergasse. Eu tinha construído muitas amizades porque eu contei com muita gente. Então, eu vi que não existia emissoras, existiam companheiros de outras emissoras, as próprias emissoras, enfim, me apoiando também. E o que aconteceu foi que eu não tenho só uma carreira na TV, eu tenho uma carreira fora dela. E eu falei com todas as empresas, eu falei, olha, tinha comercial, tinha um monte de comercial para gravar. Eu não podia gravar o comercial da forma que eu estava. E, bom, a minha maior força foi o seguinte, eu não tive nenhum contrato quebrado, eu falei que eu ia prorrogar todos os contratos, eu poderia, aquilo que eu não podia fazer, eu ia fazer no outro ano, alguma coisa. E, pelo contrário, nenhum virou e falou, não, a gente quer continuar do jeito que está, e ano que vem a gente renova. Então, assim, eu não perdi nada. E no meio da pandemia, ainda a gente conseguiu, de alguma forma, crescer. E talvez as pessoas enxerguem como uma superação isso também, né? Eu tinha vergonha, muitas vezes, de cozinhar e estar com um corte grande aqui no braço. E o pessoal aqui da Band falou, não, Edu, não tenha vergonha, porque o que você está fazendo é o inverso disso. As pessoas podem olhar como um exemplo e se superar em alguma coisa. Então, naquele momento de pandemia, tudo estava ruim, mas ao momento que você sofre um acidente e você tem que ser resgatado, acontece um monte de coisa que você pode perder a vida, porque inicialmente não era o braço, era a vida. Então, o braço era uma coisa à parte. A gente busca uma força interna realmente para conseguir fazer, mas o que mais me ajudou foi as próprias... Eu tive amigos nas empresas, então todos me ajudaram. Eu não tive nenhum contrato parado, pelo contrário, né? Graças a Deus. Sim, e é muito legal a gente trazer esse tema da superação aqui para o nosso Trend Talk, porque a gente está num momento agora, acho que na agência e no Brasil e no mundo, de uma nova etapa, né? De uma nova superação. Então, primeiro a gente teve aquele momento lá
quando começou a pandemia, que foi aquele choque de todo mundo ir para casa. E agora, como é que as coisas vão acontecer? O que a gente faz? O que a gente faz, né? E aí, bom, acostumamos, estamos todos alinhados ao que você falou, né? Vocês já estão acostumados, como vocês trabalham sem o público, nós de casa, enfim, tudo certo. E aí, agora, a gente já está vendo um movimento de abertura. E aí, quando eu olho para esse movimento de abertura, eu olho que vai ter que ter uma nova superação. Porque você imagina 1 ano e meio, 2 anos a gente vivendo dessa forma e agora a gente está realmente pensando em voltar. Eu tenho visto e conversado com algumas pessoas dentro e fora da agência e existe uma preocupação, existe até uma negação, né? Tipo, não vamos mais voltar pessoalmente, então existe isso. Então eu acho que trazer esse tema aqui para a mesa hoje é uma reflexão pessoal, acho que para todo o grupo que está assistindo aqui, né, o nosso Trade Talk, e pensar também agora que não só a gente pessoalmente, mas as marcas, os programas, tudo, né, o mundo todo vai ter que passar por essa readequação e superação, né? Por isso que eu achei o tema de vocês fantástico e super queria agradecer o papo. Obrigado. Tá bom. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Não? Olha, então você que está acompanhando a gente, muito obrigado pela sua companhia. A gente espera que vocês tenham gostado. Sempre que eu faço alguma coisa, eu falo assim, poxa, para mim era mais fácil cozinhar aqui, eu teria falado da mesma forma, mas eu ia ficar mais tranquilo cozinhando. Eu acho que através da comida a gente pode levar um pouco de amor, um pouco de carinho, um pouco de afeto para as pessoas. E a gente está, no meu modo de entender, voltando muita coisa como era no tempo da nossa avó e dando valor às pequenas coisas da vida, né? E a superação está aí também, nas pequenas coisas. A gente, muitas vezes, não valoriza os detalhes, a gente valoriza só alguma conquista e tal. E muitas vezes, uma coisa que é interessante também, uma coisa que eu faço e procuro fazer é estar feliz com aquilo que eu estou fazendo, porque a gente sempre está buscando, muitas vezes, outras coisas e a gente não dá valor, muitas vezes, àquilo que a gente já conquistou. E a gente saber usufruir disso é uma coisa importante também. Estou aberto a todo mundo que quiser ir conhecer o programa, convido a todos, porque acho que é uma coisa que vale a pena, uma experiência diferente, acompanhar. Um beijo para vocês, obrigado pela presença e muito obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado também.